Quagmire RPG apresenta Noite Sem Luar. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para gravar o nosso especial em homenagem ao folclore brasileiro. Esse episódio deve estar saindo exatamente no dia do folclore e a forma como essa história foi construída foi decidida por uma enquete no nosso Instagram. Então, se você quiser nos seguir, Quagmire RPG, pelo Instagram e por outras redes sociais, fique à vontade. Meu nome é Diego e serei o mestre da aventura de hoje. Hoje, em comemoração ao Dia do Folclore, a gente vai usar um sistema que prestigia o folclore nacional. Esse sistema se chama A Bandeira do Elefante e da Arara, baseado em um livro de fantasia. É um sistema bem interessante e a gente vai testar aqui ele, também bastante simples. Se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição um link do site desse sistema, onde você pode ter mais informações sobre esse sistema e até, talvez, jogar ele futuramente com a sua mesa de RPG. Bom, já estou apresentado e agora vamos escutar os jogadores que vão participar da mesa de hoje. Oi, gente, eu me chamo Thalita. Eu não tenho redes sociais, pelo menos não que vocês precisem ficar sabendo. Eu mestro uma mesa aqui de Vampiro, a Máscara, que nesse momento a gente tá seguindo pro segundo arco, que deve iniciar lá pra novembro. E é isso. E aí, gente, sou o Jorge, eu sou o mestre de Ordem Paranormal aqui na Quagmire. Você pode olhar aí no Spotify e no YouTube, você vai encontrar todas por enquanto terminadas. A gente tá indo futuramente para um segundo arco, que vai fugir um pouquinho do arco principal, que é o sanatório, mas ainda faz parte do mesmo universo. Mas esse é só daqui a bastante tempo. Vocês podem me encontrar no Instagram como jorge.canelas e todas as outras redes sociais você pode me encontrar lá como Jorge Herodei. Até mesmo o TikTok, Twitter, Twitch, YouTube, até no Kik. Eu tô em todos os cantos. Eu faço live de vez em quando. Como isso aqui vai sair num dia que eu não sei se eu vou poder fazer live ou não sei se eu vou estar em live. Mas enfim, se você quiser, tem vídeo no canal, tem TikTok, tem tudo. Só acompanha aí. Boa noite, gente. Sou Adriano. Vocês podem me encontrar no Instagram como ad.vivros. E eu mestro uma campanha de D&D chamada O Morador da Cidade Perdida. E ela tá em um hiatozinho. Da minha parte é isso. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Lê, sou uma pequena artista de Minas. Vocês podem encontrar meus trabalhos no Instagram e no TikTok como Lecorax, que é o meu nome artístico. E é mais isso. Bora pro jogo. Estamos em 1480, nas profundezas da floresta brasileira, especialmente na região hoje conhecida como Porto Seguro, na Bahia. Nesse exato momento, uma noite se arrasta sem luar, mergulhando tudo em uma escuridão opressiva. O silêncio dessa eterna noite é quebrado apenas pelos sons distantes de criaturas invisíveis. Já faz algumas semanas desde que a lua abandonou os céus da floresta. A razão? Ninguém sabe, mas uma ocorrência peculiar nas praias de Porto Seguro pode indicar a razão desse fenômeno. 2 expedicionários espanhóis foram encontrados na orla da praia. A chegada desses estrangeiros fez o protetor da floresta, o Curupira, iniciar uma investida implacável contra eles, que acabaram se dividindo em sua fuga. Os dois se depararam com 2 índios da nação Tupinambá. Um nativo teve misericórdia e protegeu um dos espanhóis. O outro nativo não teve qualquer remorso em matar o outro forasteiro. Depois desse evento, o estrangeiro protegido encontrou abrigo em algum recanto da floresta e conseguiu escapar da ira do Curupira. Desde então, a longa noite sem luar vem permeando a floresta de Porto Seguro. O que teria motivado esse fenômeno? A clemência? O assassinato? Um outro evento até então desconhecido? Bom, isso não sabemos,
mas as consequências desse fenômeno foram imediatas. Já no interim da longa noite, um grupo de caça deixou a tribo da nação Tupinambá em busca de alimentos. Infelizmente, eles não retornaram. Desde então, o pajé da tribo vem tendo pesadelos terríveis e proféticos sobre um futuro inominável atrelado ao desaparecimento desse grupo e também ao estranho fenômeno que amaldiçoa a floresta. Por conta disso, um grupo de resgate é criado para desvendar o paradeiro do grupo até então desaparecido e investigar a sua relação com essa longa noite sem luar. Agora, vamos conhecer os nossos personagens da mesa de hoje. Começando por Thalita. Thalita, apresente a sua personagem pra gente. A Yandara é a filha mais nova do Aruanã e da Poti. O pai dela é um pescador, ele ajuda na pesca. E a mãe dela ajuda na parte medicamentosa. Ela, com a Yandara, vão até a floresta, pegam algumas ervas e fazem algumas pastas para utilizar como medicamento e até mesmo auxiliar o xamã da aldeia. A Yandara tem por volta dos 15, 16 anos, ainda é jovem, porém já tá se preparando para assumir o posto da mãe. Jorge, apresente seu personagem. Ayuba Ipiá é o único filho da Ara, Ciara e do Jaguarete. Ele foi treinado desde pequeno com o pai dele, porque ele sempre gostou de sair pra caçar com o pai. E ele é muito bom em combate e ele sempre faz parte de boa parte dos grupos de caça e ele é um dos melhores lutadores da tribo. Ele tem por volta, atualmente ele tem seus 28 anos, ele tem por volta de 1,80. Ele é muito forte. Ele tem cabelos bem curtos, porque cabelo longo atrapalha em combate. E ele é um cara calado até. Adriano? Arandu, ele é um jovem que ele tem passado a maior parte do seu tempo, assim como em vários anos da sua vida nesse ponto, apenas em seu treinamento de ser um guia mesmo pela floresta, não um guia no sentido de literal, de chegar em ponto A até o ponto B, conhecer e explorar a mata e tudo, e às vezes ele também caça com o seu arco. Ale, apresente seu personagem. A Inaye é uma menina que não tem mãe na aldeia. A mãe dela morreu no parto. A mãe dela se chamava Aramê. O pai é um caçador. Ela tem uma relação estranha com o pai, o Ibiratã. Ele é um caçador de arco. E ela recebeu o nome de Inaye, que significa águia solitária, quando ela nasceu, porque ela não ia ter a mãe para guiar. E é o papel da mãe guiar os filhos na aldeia. Então todo mundo tinha essa ideia de que ela ia ser uma menina perdida, uma menina sozinha. Ela seguiu muito o exemplo do pai, ele é caçador. Ela sempre quis ser caçadora também. Não é muito bem visto. A mulher na tribo tem outra função, outras tarefas. Mas ela vai seguindo os passos dele. Ela fez seu próprio arco, bem pequena, e seguia ele toda vez que ele ia caçar. Todos vocês estão agora juntos na floresta. E como eu havia dito antes, a floresta ela está numa escuridão imensa. Os únicos focos de luz que são perceptíveis são aqueles que vêm das tochas que vocês precisam carregar para iluminar o caminho da floresta até a cabana do pajé, que desde que foi acometido por esses diversos pesadelos, precisou se isolar da tribo para tentar compreender o que significa tudo o que está acontecendo, o que os espíritos da natureza querem dizer para ele e qual é o futuro que está aguardando a região. Vocês estão juntos agora, é uma noite sem luar, existem ainda algumas estrelas no céu, mas a ausência da lua dá essa sensação de inquietude para vocês. E também uma certa dúvida sobre os seus respectivos destinos. Finalmente vocês conseguem se aproximar da cabana isolada. Ela carrega um cheiro de ervas
queimadas e algo mais podre e esquisito. Entrando dentro do espaço, vocês conseguem reconhecer a figura do pajé, que está de olhos arregalados, murmurando em transe e com a pele marcada por suor e medo. Vocês sabem que ele está atormentado por visões horríveis. E quando vocês entram, ele ergue a cabeça abruptamente e com os olhos vidrados olha para vocês e fala: Em breve o fim chegará. Em base trará a escuridão eterna. Nesse momento o vento sopra forte, faz com que as chamas das tochas que vocês estavam carregando sejam apagadas e uma luz verde começa a circular a figura do pajé e algumas sombras também verdes e disformes começam a dançar como um reflexo dessa iluminação artificial ou talvez espiritual que está envolvendo o chefe espiritual da tribo. Ele olha então para vocês. Eu agradeço a presença de vocês aqui. A missão, ela precisa ser feita com a maior rapidez possível. Em algum ponto da floresta, o nosso grupo de caçadores, eles desapareceram. Eu não sei exatamente onde eles estão, mas eu tenho uma indicação de quais os caminhos que eles podem ter percorrido. O Curupira, o guardião da floresta, ele pode ser o responsável pelo desaparecimento deles. Mas ele normalmente só ataca quando nós fazemos algo nocivo para a floresta. Quando violamos a integridade dela. Ele não costuma atacar a esmo assim. Vocês entendem a gravidade da situação. Existem pessoas muito novas aqui. Tem certeza que vocês vão conseguir cumprir a missão? Eu tenho certeza, senhor. Pode confiar. Temos certeza. Sim, eu tenho certeza. Nossas idades podem ser jovens ainda, nossos corpos podem ser jovens, mas nossas almas são tão velhas quanto essas árvores. A luz esverdeada que está em torno dele, ela brilha mais forte. Vocês sentem uma conexão espiritual, como se elas também quisessem e ansiassem para que vocês consigam voltar a salvo e protejam as pessoas que desapareceram. E aí quem tiver folclore na perícia pode fazer um teste. Aí você joga 3d6 e soma com um bônus do nível que você tem. 18. É verdade o que ele falou. É verdade que o Curupira, ele não costuma atacar quem simplesmente está vagando para a floresta. Mas você sabe que, diferente de muitas outras entidades que estão pela floresta, o Curupira ele tem uma característica peculiar. E você sabe que essa característica está presente agora. Você sabe porque você entrou em contato com ele. E você viu que aquela figura que você conversou não é o Curupira que a maioria das pessoas da tribo conhecem. Ele está diferente. Ele representa agora um espírito de vingança. Você não sabe o porquê, mas isso é uma realidade. Talvez ele seja um perigo muito maior do que vocês estão imaginando. Fica então a seu critério se você vai comunicar isso ou não para os outros. Pajé, eu acabei entrando em contato com o Curupira, mas ele não parecia normal. Eu não sei porquê. Ele parecia algo como se ele quisesse vingança. Foi estranho. Ele não era o Curupira que a gente conhece. Ele tava muito pior. O pajé ele olha assim pra você. A luz esverdeada em torno dele adquire uma coloração vermelha e ela, quase como uma névoa, começa a envolver todo o teu corpo. Tu sente um arrepio. Ele olha pra você e fala: por que você entrou em contato com o Curupira? Eu tava preocupado com aqueles de fora, aqueles que a gente não conhece. Então eu fui pedir proteção. Aqueles de fora? Houve
houve uma pessoa que não falava nossa língua, que passou, tava perdido por aqui. Eu não sei o que ele tava fazendo aqui, mas eu tentei não manter muito contato com ele. Tentei levar ele pra longe daqui e pedir a ajuda do Curupira pra proteger a tribo. Ele abaixa a cabeça assim, entendo. A luz volta a ser esverdeada, volta a envolver ele. Eu fico no aguardo aqui para que vocês retornem com o grupo. Que os espíritos da natureza protejam vocês. Obrigado, senhor. Vocês podem sair agora, mas se quiserem fazer alguma pergunta pra ele, vocês podem fazer também. Os sonhos, as visões que o senhor está tendo, como são? Ele olha pra você e Andara, e ele levanta novamente a cabeça. A luz verde fica mais forte. Tu sente também esse arrepio. Ele fala: a floresta é dominada pelo fogo em um momento. Em outro momento, a floresta não existe mais. E por fim, uma grande escuridão está cobrindo tudo o que existe. Eu não consigo ver quem é o responsável por essa escuridão, mas algo aconteceu. Algo que fez essa escuridão vir até nós. E ele abaixa a cabeça. Eu também vejo o fim, mas o meu é diferente. Eu não sei como explicar. Tem um grande barulho, mas não é um barulho como de um trovão. Não é como se fosse algo vindo dos céus. Não, é estranho. É um barulho que eu nunca tinha escutado antes. Eu também vejo fogo, mas não é como se fosse um fogo. Como se fosse o nosso fogo. Como se fosse algo que nós fizéssemos. É estranho. É tão ruim. E eu sinto o cheiro. Eu sinto o calor. Eu sinto a dor. É estranho. Ele dá um olhar compreensível pra você. Nem sempre conseguimos entender aquilo que os espíritos querem nos transmitir. Por isso, devemos interpretar com cautela o que nós podemos enxergar. Não sei porquê, mas eu acredito que o grupo desaparecido possa ser a chave para que nós possamos evitar esse grande mal. Repito mais uma vez, vocês são jovens, alguns, outros são experientes. Não confiem na própria habilidade, nem na própria experiência e nem talvez na própria sorte. E que mais uma vez os espíritos da natureza os protejam nessa jornada. Eu aguardaria aqui. Na realidade, eu tenho uma pergunta. Você tem algum detalhe sobre a rota que eles tomaram pela floresta? O grupo desaparecido. A névoa que está em torno dele, a névoa verde, ela se expande e ela, já com uma coloração dourada, ela vai até você, ela envolve assim o teu corpo. E aí, Arandô, você consegue ter uma ideia da localização, não da localização, né, mas da trilha que eles teriam percorrido. Por algum motivo, em algum ponto, é como se os espíritos não conseguissem ir além daquilo que está sendo mostrado para você. Mas você sabe que eles teriam ido para uma região da floresta, próxima da praia, onde está uma árvore de referência gigantesca, que normalmente é um ponto de encontro de caça. Pelo tamanho dela, ela acaba se tornando uma referência. É por lá que eles estão. Obrigado. Vocês saem então da cabana e seguem a missão de vocês. Então vamos começar com um primeiro teste. A perícia é navegação terrestre. Quem tiver pode fazer. Você joga 3d6 mais o seu bônus. Quem tiver. Dificuldade nível 2. Sem muita dificuldade, você consegue chegar e guiar todos os teus colegas para a grande árvore de referência que seria o último indício da localização da tribo.
Chegando lá, vocês percebem imediatamente que toda a região parece estar diferente. O verde das flores, o verde das plantas já não é mais tão vívido. A mesma árvore gigantesca que até vocês pudessem ter brincado nelas quando eram crianças ou visitado durante as suas caças, parece estar mais velha, como se ela tivesse passado por 500 anos. Algo está drenando, ou algo drenou a vida dessa região aqui na floresta. E outra coisa, o céu que está escuro, ele parece estar sendo coberto por algumas nuvens negras, mas elas são bastante diferentes. Vocês percebem essas coisas em primeiro lugar. O que vocês querem fazer? Dá pra ver algum rastro no chão? Alguma coisa que indique mais ou menos se eles foram arrastados ou eles andaram em alguma direção? Tá com rastreamento. 3d6, nível 2, que é 15. Vou procurar também. Eu também gostaria de rolar. Nossa, rolei mal demais. Eu não vou tentar procurar nada, não. Eu vou me aproximar da grande árvore e vou tocar nela. Inaê e Arandô, vocês conseguem encontrar algo incrível e que ao mesmo tempo pode ser algo terrível, dada a complexidade dessa coisa. Vocês encontram um arco com algumas flechas, com alguns adornos dourados, e esse instrumento, ele remete vocês a alguma coisa. Digamos que foi exatamente o Arandô que encontrou isso, enquanto que a Inaê, ela encontra duas coisas. Você encontra, perto da grande floresta, mais ou menos escondido, alguns passos que parecem indicar uma direção não diretamente para a praia, mas mais para o interior da floresta. Você encontra esse rastro, e a segunda coisa que você encontra é o que parece um dedo humano. Arandô, com o conhecimento de folclore que você tem, ou que você pode pedir para outros colegas, você pode entender o significado desse arco e dessa flecha que você encontrou. Enquanto que Yandara, quando você toca na árvore, você sente um arrepio, porque o ato de tocar, ele é similar ao ato de quebramento de ossos. Os seus ossos não foram quebrados, mas você sente esse calafrio, essa dor estridente que passa. Essa árvore, na verdade, toda a natureza está sofrendo, está sendo torturada por algo que você não sabe o que é. Mas ela está assim porque algo ainda está presente aqui. Algo muito maligno e algo muito terrível. O que vocês fazem? A Yandara, depois de sentir aquela sensação, ela se ajoelha perante a árvore e abraça aquela árvore que por muito tempo foi uma forma de diversão, tanto para ela quanto para outras crianças da aldeia. Mesmo sabendo que aquela sensação pode se intensificar, mas ela sabe que o que ela tá sentindo não chega nem próximo ao que a natureza daquele local tá sentindo. Então, como em um ato de desespero, sem saber o que fazer, ela vai tentar fazer com que pelo menos o que ela acha que pode ajudar. Ela vai tentar fazer com que aquela árvore, que naquele momento tá com a aparência mais destruída, mais velha, ela ganhe um pouco mais de vida. Ela vai tentar fazer com que aquela árvore em si, ela ganhe novas flores, novos brotos em si. Trazer um pouco de vida para aquele local. Quero utilizar controle sobre plantas. Tu gasta 1 ponto de energia, vai ficar com 19. E tu joga 3d6 com o bônus que tu tem no controle da natureza. Vai ser difícil. Eu sei. Então tem que tirar 18. Não consegui. Tu tenta se conectar com os espíritos da natureza para tentar dar uma nova vida para a floresta. Só que enquanto tu tá nessa ligação astral, mais uma vez aquela sensação de quebramento de ossos, aquele arrepio, ele cresce em tu, e tu sente sussurros vindos diretamente das profundezas do além, como se algo, percebendo a tua existência, também quisesse se alimentar da sua vida.
perdeu 1 ponto de HP. E tu fica de joelhos no chão, tossindo. Vocês veem que a Yandara estava próxima da árvore e agora ela tá ajoelhada, tossindo e tá saindo sangue. Enquanto isso, os outros estão fazendo o quê? O EPA, ele tá tentando... Ele tá verificando o local, ele viu a Yandara cair e ele ficou preocupado, ele começou a olhar em volta pra ver se alguma coisa fez isso com ela. Ele fica em guarda e observando em volta, assim, andando em volta, assim, pra ver o que tá acontecendo, pra tentar entender. Se tu quiser, tu pode usar o rastreamento, mas tu também pode usar a escalada. Tu pode tentar subir uma das árvores pra de cima tentar verificar se tá tendo alguma coisa perto, alguma coisa esquisita. Tu consegue subir lá em cima, faz um teste de rastrear com mais 4, também dificuldade fácil. Você consegue achar uma coisa abissal, bem perto de onde vocês estão. Inaê e Arandu, o que vocês estão fazendo depois que vocês descobriram aquelas coisas? Lembrando que Arandu, você conseguiu um arco que você tem uma ideia que ele é importante, mas você não sabe ao certo o que é. Então você precisaria de um teste de folclore. Eu teria levado até a Yandara, eu teria levado até ela pra perguntar pra ela. Eu tava próximas pegadas. Ela tava levando a mão assim ao arco, né, pra puxar ele e já ficar em posição ali, alerta, mas ouvindo ela tossir, a Yandara, ela vai na direção dela, ela quer ver o que aconteceu. Yandara, você vê o Arandô vindo com um arco. Vocês têm uma ideia do que esse arco é. Tu pode fazer um teste de folclore com mais 4 de bônus. Então, existe uma lenda, Yandara. E tu pode descrever depois pra gente como é que tu vai se sentir ao ver isso que está com o Arandô. Existe uma lenda. Há muito tempo atrás, há séculos, há eras, um artefato mágico e sagrado se desvinculou do seu portador. O que está nas mãos do Arandô é esse artefato mágico. É o arco e flecha perdido do próprio Curupira. Um artefato mágico que nunca erra e que possui uma habilidade sem igual na caça e na eliminação de inimigos. O Arandô achou o arco perdido do Curupira. Eu olho pra aquele arco, eu olho pro Arandô e ainda com resquícios de sangue na minha boca, tossindo ainda um pouco. Onde você encontrou? Tava praticamente jogado ali atrás. O Arandu, tipo, aponta pra dar onde ele veio. Não faz sentido. Não devia estar aqui. De quem é o arco? É do Curupira. Ele perdeu há muito tempo. Esse arco, essa flecha, eles não erram. É perfeito. É do Curupira, foi feito pra ele. Não faz sentido estar aqui. Tem que devolver ele. Enquanto isso, em cima da árvore, a Yuba Epirá, o que você consegue enxergar e que te deixa imediatamente a postos é um outro sujeito, bastante parecido com aquele sujeito que invadiu a floresta e que tu sem remorsos eliminou. Só que quando tu olha, à primeira vista parece um outro sujeito. Só que reparando mais, ele é o homem que você matou. E ele está em pé, sem olhos, com o tronco aberto e as tripas saindo. Ao invés de sair sangue dessa abertura, tá saindo um lodo verde, gosmento, nojento. Ele tá com a boca aberta e da boca sai um outro lodo, não verde, dessa vez negro. E você consegue perceber que ele, ao que parece, está perseguindo um índio, que você reconhece como sendo uma das pessoas que fazia parte da tribo que desapareceu. Pelo menos ele você já consegue encontrar, assombrado por esse cadáver reerguido que você mesmo tirou a vida dele. Tá a cerca de uns 10 metros de onde tu tá. Quando o EPA vê isso, ele instantaneamente olha pra baixo. Eu achei um de nós, mas ele tá sendo perseguido por alguma coisa. Alguma coisa que não devia estar aqui. Muita coisa não devia estar aqui. Mas essa coisa não devia nem estar viva. Ele tá pra lá. E o EPA aponta, ele tá uns 10 metros daqui. Que
Que coisa é? Um dos exploradores. É o que eu matei. Tu não desceu, né? Tu tá lá em cima ainda. Ainda tô em cima da árvore. O vento da floresta, ele passa forte e tu percebe um trisco de segundos, olhando pro lado, que esse cadáver, tão distante que estava, rapidamente olha pra tu. A cabeça dele gira e ele consegue olhar diretamente pros teus olhos ou diretamente pra tua alma. Tu sente um arrepio, porque tu sabe que ele agora vai atrás de tu, talvez querendo se vingar. Tu vê o corpo se movimentando agora, correndo rapidamente, como se estivesse sendo empurrado por uma onda de vento na tua direção. Assim que o Epia vê a coisa virando pra ele instantaneamente escorrega pela árvore. Ele pega de um jeito e desce o mais rápido possível a árvore. Ele toca no chão, ele tá vindo pra cá. Aquela coisa, ele tá vindo pra cá, como se o vento estivesse empurrando ele. E ele girou a cabeça dele. Ele girou a cabeça dele toda pra trás, pra somente conseguir olhar nos meus olhos. Ou até pior, pra minha própria alma. De onde ele vem? O Epia aponta pra direção que ele viu. Vou pegar o arco e ir pra árvore de onde ele desceu, subir. Quero tentar ver também o que ele tá falando. Escalar intermediário, 15. 13, não consigo. Ayuba e Pia, você sente ele já perto, assim, questão de segundos. E ele não parece que tá correndo, parece que algo tá empurrando ele. E junto dele, na verdade, atrás dele, tá o índio, correndo também em desespero. E ele olha pra vocês, socorro, socorro! Vou preparar uma flecha. O Epia olha pra ele. Se você precisa de ajuda, corre pro outro lado! Não corre pra cá! Ele obedece e uma lufada de ar derruba ele no chão. E tu percebe que por pouco a perna dele não quebrou. Seja lá o que seja o que está indo atrás de vocês, ele já está perto bastante. E agora a gente vai começar a iniciativa. Primeiro, Arandu. Arandu, ele tipo, coloca o arco do Curupira, ele coloca pra trás assim, pega o arco dele. Bom, esse outro aí vai ser meio complicado de eu aprender pra usar, mas esse aqui eu já cacei alguma coisinha com ele. Ele mira e puxa pra trás a corda e lança. A flecha acerta a criatura, ele para, né, de ser empurrado, depois que a flecha acerta ele, mas ele mais uma vez se ergue assim, e tu vê que aquela gosma negra que sai da boca, ela aumenta ainda mais. Ayuba e Pirá. O Epia, ele com ele. Ele treinou muito o combate, ele é muito bom no combate. Então ele assume a posição de combate dele, que é botando os punhos na frente do rosto, pra defender o rosto. E ele ele faz o mais simples, porque ele não sabe se vai realmente funcionar. Então ele não quer fazer algo muito exagerado pra abrir muito a guarda dele. Ele faz o simples, ele faz o 1-2. Ele começa com a esquerda, bate com a direita e vai com a esquerda de novo. Normalmente seria a esquerda, direita, mas ele faz assim pra poder ver se o morto-vivo vai tentar desviar de alguma forma. Cara, tu acerta o golpe ele é certeiro, não somente em conseguir golpear a criatura, mas também empurrar ela pra trás. Aquele homem esquisito que tu encontrou perto da praia, que tu vitimou, agora morto e reavivado, é empurrado novamente por tu e vai de encontro para uma das árvores que está no interior da floresta. A gosma verde sai mais intensamente da barriga dele e ele parece estar mais fraco, porque o queixo dele cai do chão. E Andara, agora é você. Ok, eu vou tentar fazer o que eu posso fazer. Eu vou tentar me comunicar com ele. Eu recito alguns cânticos e por um momento eu consigo visualizar aquele espírito em si. Não no que ele tá se demonstrando naquele momento, mas sim o que ele era momentos antes da morte dele. Como ele ainda é entre aspas, uma pessoa recém-morta, eu consigo visualizar ele minutos antes da morte. Esta terra não é sua, volte para sua terra. Vai descansar onde você deve. Deixe-nos em paz. Tu vê ele com um olhar um pouco arrogante, falando pra tu, como se tu fosse alguém inferior.
e fala: voltar para minha terra? Eu descobri isso daqui. Isso daqui é meu. Isso não é seu, isso nunca foi seu. Nem agora, depois de que você morreu, é seu. Que sempre foi nosso e sempre será. É aí que você se engana. Vocês não são donos de nada. Eu estava sozinho, mas logo viram outros. Mas tu percebe que ao entorno dele começa a crescer uma sombra negra, envolvendo ele como se fosse uma outra realidade à parte dele. Um outro espírito acompanhando o espírito dele, perto do momento em que ele estava morrendo. Provavelmente, esses eram os pensamentos que ele tinha antes de ser vitimado. Antes de ser vitimado, ele achava-se no direito de estar aqui e no direito de ter tudo o que existia na floresta. Nesse momento, algo acompanhou ele e acompanha ainda agora perante vocês. Eu consigo visualizar? Pode fazer como um teste extra. Folclore. 20. Você sabe que em tempos imemoriais, onde a própria criação participava da construção do universo, existe a lenda de que o processo de morte ele vem permeando a natureza desde então. E existe algo pior do que a própria morte, que é o princípio do caos, encarnado na própria origem do universo. O que está ao redor desse ser parece ser algo relacionado a esse princípio cósmico, que representa o começo de tudo, mas que agora parece estar interessado em dominar e em capturar toda a vida originada dele mesmo. É o puro caos. É um princípio cósmico que deu origem ao mundo e que parece que agora ter a sua obra para si novamente. Você que está usando, eu não sei o que você quer, o que você deseja, o que realmente te levou até aqui, mas tudo que eu peço é que nos dê mais uma chance, não somente a gente, mas a nossa terra também. E, por favor, libere esse espírito para que ele retorne para casa. E Naye, o que você vai fazer? Ela corre e vai pegar das costas do Arandu o arco do Curupira. Ela pega, vai tentar usar ele. Ela sabe que vai ser mais difícil, mas talvez pode ser efetivo. 17. Talvez não valha a pena. Agora é o cadáver. E ele vai tentar atacar a Yuba e Pirá. Ele tenta te atacar, se movimenta rapidamente e vai na tua direção, a Yuba e Pirá. Só que ele não consegue te acertar e acaba tropeçando. Tu percebe que ele realmente não anda, como se ele tivesse sido manipulado como uma marionete. E ele cai no chão. E aí a gosma, né, que sai da boca dele fica mais forte ainda. Agora é o índio que tava assim próximo, quase quebrou o braço. Ele fala pra vocês: vocês querem que eu ajude na batalha? Mas assim, quando vocês olham pra ele, vocês percebem que ele é jovem, assim, é um adolescente, talvez de uns 14 anos. Tá morrendo de medo, mas ele tá se dispondo a tentar ajudar vocês. O que vocês vão recomendar? Retorna pra vila, retorna pra tribo. Nosso objetivo aqui é encontrar vocês. Retorna pra tribo e conta pro pajé o que aconteceu. Tudo bem, ele vai usar a ação dele pra sair. E como o monstro tá focado no Ayuba e Pirá, ele vai acabar conseguindo fugir com êxito. Começando novamente, Arandu. Tu percebe que o monstro, a criatura, ela tá bem frágil. Arandu, ele fala pros compatriotas dele: estamos quase lá, só mais um pouquinho. Ele puxa o arco dele e mira novamente pro torso da criatura. A criatura que estava tentando se levantar, ela recebe a flecha diretamente no torso dela, cai no chão, a gosma verde, ela aumenta e aí tu percebe que tá muito perto. Só que nesse momento, um grande vendaval passa pela floresta e vocês percebem que alguma coisa está se aproximando. Vocês conseguem sentir o som de todos os pássaros que estão na floresta voando, tentando escapar do que quer que esteja se aproximando de todos vocês. Não apenas eles,
A sombra negra que estava em torno desse morto-vivo, segundo a visão da Yandara, ela agora se revela e sai, como se ela estivesse se obedecendo a um comando de algo titânico que se aproxima, montado em um animal igualmente gigantesco, com os pés virados para trás, marcas vermelhas de ódio estampadas por todo o seu corpo. O olho dele também está com uma coloração esquisita, uma coloração negra que ofusca todos vocês. Os cabelos dele não são os cabelos ruivos que nem as lendas ditavam, mas cabelos flamejantes, com um fogo que encarna um ódio que vocês não conseguiram enxergar em nenhum outro ser vivo ou em nenhuma outra entidade até aqui. Se aproximando de vocês está o próprio Curupira, que ruge contra vocês. Humanos, por que estão aqui? Quem os permitiu atrapalhar o meu caminho? Não queríamos atrapalhar o seu caminho, só estávamos em busca de outros de nós que tinham se perdido. Não sabíamos que era você. O que vocês estão fazendo aqui? Espere. Ele olha assim, com o olhar fixo, furioso. As chamas do cabelo dele ficam cada vez mais fortes e aumentam. Um grande vendaval também passa por toda a floresta e vocês sentem o impacto do vento em vocês. Ele olha fixamente para você, Arandô. E você sabe, Arandô, que esse olhar não é um olhar para a sua carne, não é um olhar para os seus colegas, é um olhar para o seu passado. Você sabe desse exato momento, na medida em que a ira dele começa a aumentar, representada pelos próprios olhos dele, que ele sabe o que você fez no passado. Ele ruge com ódio. Foi você que deixou aquele verme escapar. E ele olha agora para a própria Inayé e o ódio dele aumenta ainda mais. Vocês percebem que a vida da floresta enfraquece, o que é contraditório, porque o Curupira representa a proteção da própria floresta, mas ele parece agora estar se sujeitando como um parasita, absorvendo a vida dela, e fala: maldita humana, quem a permitiu ficar com o meu arco? O que vocês fazem? Ele é seu. Não fiquei com ele. Ela estende o arco assim na direção dele. Curupira, o senhor é o espírito da floresta. Olha a floresta como tá. Somos seus filhos. Ela continua estendendo o arco assim. Não se enfureça contra nós. Ele se aproxima furioso. Filhos? Vocês são pragas que estão estragando a floresta. Faça um teste de folclore. Intermediário pra todo mundo, fácil pra personagem da Thalita. Isso é mais comum do que a própria tribo imagina. Somente os mais antigos é que sabem mais ou menos como as coisas funcionam nesse caso com o Curupira. O Curupira ele é um espírito protetor, mas também é um espírito de vingança. E às vezes, para aplacar esse espírito de vingança, ele precisa ser morto, para que possa renascer de uma certa forma purificado e volte a ser um protetor mais ou menos benigno da floresta. Quando eu vejo ele daquele modo, eu me recordo do que havíamos aprendido anteriormente sobre o próprio Curupira. E a Inayé, ela deu o arco pra ele. Na verdade, a gente pode ver isso. Ele tem uma arma que é bastante característica. É uma lança de ossos. E aí, Inayé, você pode fazer um teste, se você tiver, de acrobacia, que vai servir como uma espécie de esquiva pro ataque dele. Tenho. Vamos primeiro ver se ele consegue te acertar. Ele consegue te acertar. Você é atingida pela lança do Curupira. Ele atravessa a parte mais acima do teu tronco, um pouco acima do seio, e atravessa a lança dele no teu corpo. E ele fala: vocês são pragas que eu preciso acabar de uma vez por todas. Vocês veem, né, que ela recebe esse golpe. Ele tira a lança e o sangue jorra dela. O vendaval fica cada vez mais forte. Vocês só veem na figura do Curupira
não uma figura de um protetor da natureza, mas a figura de um ser abominável, que precisa ser parado. Os olhos negros dele indicam que ele não é mais nenhum protetor. E a chama flamejante que agora adorna os cabelos dele, ela brilha como se fosse um fogo demoníaco, iluminando a floresta sem luar, nessa grande escuridão. Ele só fala: eu vou exterminar todos vocês. E aí, pessoal, aqui é o Diego. Eu fui o mestre e também o editor dessa aventura que vocês acabaram de escutar. Essa é uma aventura que ela foi planejada para ser postada no dia do folclore, pra gente testar um sistema que fala sobre o folclore nacional e também para aproveitar a data e também a procura que normalmente existe sobre esse assunto nessa data. Só que a gravação ela acabou sendo um pouquinho em cima da hora, porque a gente também queria aproveitar essa onda de mesas que está surgindo com o lançamento do novo filme de Alien. A gente também gravou uma aventura de Alien, a gente gravou na sexta-feira, e aí só na segunda que a gente conseguiu gravar essa aventura. Só que o que aconteceu? Demora muito o processo de edição, então eu preciso postar essa aventura em 2 partes, para não prejudicar a qualidade geral da edição do episódio. Então, essa primeira parte aqui está lançada, e aí a segunda parte eu vou editar posteriormente. Isso aí acabou sendo uma necessidade pelo fato da gente ter gravado um pouco em cima da hora, na sexta-feira, né, dessa semana, e aí eu só agora na quarta-feira consegui editar mais ou menos metade do episódio. Ainda falta mais 1 hora, salvo engano, de gravação. E fica aquela coisa, se eu tentar agilizar a gravação, não vou conseguir, ou se eu vou conseguir, eu não vou conseguir manter o nível de qualidade que eu tava conseguindo manter até o ponto desse episódio. Então, para não entregar uma coisa abaixo do que eu gostaria de entregar, eu vou separar o episódio. Essa segunda parte, eu não sei quando ela vai ser postada, porque como eu disse, a gente também gravou um episódio de Alien. E, enfim, tá tendo muitas mesas de Alien e eu queria lançar esse episódio que a gente gravou também. Então, provavelmente agora eu vou me dedicar a editar o episódio de Alien para aproveitar, né, esse período. E aí, futuramente, a gente vê aí como é que vai ficar essa segunda parte. Mas existe uma segunda parte, a história não acaba aqui. Se você escutou, deixe seu comentário, siga a gente nas redes sociais. A forma como esse episódio foi planejado como sendo um episódio mais de terror, ambientado antes da época da colonização, foi feita por uma enquete no Instagram. Siga a gente no Instagram, Quagmire RPG, e também dos outros canais. Espero que tenha gostado do episódio e até uma próxima.